Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafio de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como surgiram os bandeirantes, como é que era essa cultura na cidade de São Paulo. A gente vai discutir também um pouquinho sobre essa questão do mito do bandeirante, para tentar discutir o que é mito e o que era de fato real, aquilo que você tem baseado nas fontes. E também a gente vai conversar um pouquinho sobre a expansão das fronteiras para o interior. E se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço para você se inscrever aí embaixo, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos envios. A gente está caminhando para o finalzinho da colonização e temos outros assuntos que você pode observar e pesquisar na nossa playlist, pesquisar o que você estiver estudando. A colonização portuguesa não se preocupou com abastecimento interno, a construção de cidades para o interior, cidades que não fossem preocupadas com a exportação de gêneros produzidos ou extraídos, certo? Então, a máquina colonial estava preocupada na extração de pau-brasil, estava preocupada com o comércio da cana-de-açúcar. Então, determinadas capitanias também não se desenvolveram porque não tiveram esse potencial econômico, e ao mesmo tempo outras capitanias tiveram que se reinventar e tiveram que buscar novas formas de ter riqueza e sobreviver e dar condições de vida para os seus habitantes. E naquele momento São Paulo era uma cidade de interior. Tá de sacanagem, xerife! Não era uma cidade grande, com a sua ampla produção que a gente tem hoje. Era uma cidade muito mais indígena, você tinha milhares de indígenas que moravam nesse pedaço, e você tinha uma pequena parcela que era formada por portugueses e seus descendentes. Então a cultura na cidade de São Paulo era muito mais próxima à cultura indígena, certo? Os costumes, os hábitos, até o idioma falado era uma mistura do português com o indígena, que é o que chamavam-se de língua geral. E a partir disso, esses indivíduos passaram a ter uma cultura muito mais próxima, no sentido de hábitos, alimentos. E por conta da cidade de São Paulo estar localizada no interior, eles se preocuparam em buscar novas riquezas e tentar expandir a questão da cidade. Porque a máquina colonial não daria nenhum tipo de projeto, nenhum tipo de benefício para a cidade de São Paulo, porque era uma cidade de interior no alto da serra. Os primeiros paulistanos, os primeiros paulistas, vão sofrendo influência, por exemplo, para saber se locomover pelas trilhas indígenas, vão aprender técnicas de caça, de coleta, de pesca nos rios que você tinha para o interior na mata, técnicas de construção de canoas, técnicas com uso de remédios naturais baseados na tradição indígena, que ficaram conhecidos como remédios paulistas. Ao mesmo tempo também, técnicas de construção, técnicas de orientação no meio do mato. Esses indivíduos carregavam armamentos muito mais próximos dos armamentos indígenas, então arcos, flechas, lanças feitas de madeira, dormiam em redes. Para esses indivíduos se localizarem e explorarem para o interior, muitas vezes eles iam com pouca roupa ou nenhuma roupa por conta do calor, por conta da locomoção, certo? E ao mesmo tempo, esses indivíduos então tinham essa proposta. E baseado nessa mistura entre a necessidade econômica da cidade com a cultura indígena que era muito forte, vai surgir a ideia de se explorar para o interior e tentar buscar mais riquezas para o desenvolvimento da cidade e o desenvolvimento da província. Então surge a figura do bandeirante. O bandeirante vai ser esse indivíduo que vai para o interior e vai tentar buscar novos caminhos. Muitas vezes eles aproveitavam as próprias trilhas indígenas para se locomover para o interior e se afasta um pouco daquela coisa que a gente tem nos monumentos aqui em São Paulo, aquele bandeirante altivo, heróico, porque eles tinham uma função muito mais de explorar o interior, de capturar indígenas, escravizar indígenas, trazê-los à força para a cidade de São Paulo para serem escravizados e trabalhar nos plantios, matavam muitos indígenas que resistiam. Você vai ter dois tipos principais de bandeiras. Você tinha as bandeiras de preação ou de apresamento, podem aparecer esses dois termos. Esse tipo de expedição era uma expedição particular, ou seja, as pessoas se juntavam, era uma expedição particular que eles recebiam dinheiro para essa expedição, iam pelo menos uma centena de homens para essa expedição, e a função deles era ir para o interior, seja pelas trilhas, seja uma divisão, uma parte da expedição por trilha, outra parte levando suprimentos por rio, por canoas,
Mas a ideia deles era ir para o interior, mapear o território, localizar aldeias indígenas, fazer algum tipo de contato com essas aldeias. Num primeiro momento, as primeiras aldeias que eles encontravam rolava algum tipo de aliança, e eles conseguiam informações de outros grupos indígenas mais para o interior. E com isso eles capturavam esses indígenas mais para o interior, só que com o passar do tempo aqueles que eram seus antigos aliados passaram a ser capturados e levados para a cidade de São Paulo. Esse tipo de atividade começou a incomodar principalmente os jesuítas, porque eles tinham o propósito de catequizar os indígenas, eles já estão naquela lógica da contra-reforma. Então, com o passar do tempo, parte dessas expedições particulares também levava alguns padres para, além de manter a questão religiosa, dele ficar de olho para ver se não iam capturar indígenas que teriam contato com a fé cristã. E muitas vezes esses ataques, essas aldeias, essa captura, era justificada com o uso da lei, que foi aprovada em 1572, a Lei da Guerra Justa, que era uma lei que defendia a legítima defesa. Se os indígenas te atacassem, você podia se defender. Só que quem estava sendo atacado eram os próprios indígenas. Olá, Sandra, boa tarde a você, boa tarde ao Evaristo. Nós conseguimos apurar agora há pouco que os médicos conseguiram... Me derrubaram aqui, ó! Próxima semana! Paralelo a isso, os jesuítas e outras ordens religiosas vão começar a se preocupar em formar as missões para fazer pequenas aldeias onde esses indígenas pudessem ser abrigados e pudessem conhecer a cultura europeia, a cultura portuguesa, então a questão da religião, a questão do idioma e ter esse contato maior. E o outro tipo de bandeira que você tinha, o outro tipo de expedição bandeirante que você tinha, eram as bandeiras de prospecção ou as bandeiras em busca de minérios. Tá? Essas são expedições encomendadas pela coroa, então são expedições menores de até 50 homens, que iam para o interior seguindo o mesmo roteiro das trilhas indígenas. Eles tentaram encontrar minérios no interior, e a primeira vez que encontraram minérios foi em 1692, no que hoje corresponde à região de Minas Gerais, e essa foi uma notícia importante, porque até onde você sabia não se tinha ouro nessas terras, então os portugueses ficaram espertos e a partir disso eles vão começar a organizar a exploração do ouro naquela região. Fora isso, você teve uma série de expedições que foram seguindo para o interior da colônia e ultrapassaram aqueles limites do Tratado de Tordesilhas. Até porque o Tratado de Tordesilhas na prática já não funcionava, porque você não tinha, em determinado momento, você não tinha mais Portugal e Espanha, você tinha um país só que era a União Ibérica. Então o Tratado de Tordesilhas não fazia mais sentido, então ao movimento dos bandeirantes, isso acabou levando a uma expansão do território colonial português. Ao mesmo tempo também ali na região amazônica eles conseguiram encontrar as chamadas drogas do sertão, que eram utilizadas também para abastecimento, e algumas também eram vendidas na lógica colonial. E por droga do sertão era porque eram ervas, eram plantas medicinais ou qualquer outro tipo de planta que pudesse ser utilizada como alimento, que eram muito fáceis de serem encontradas. Por exemplo, urucum, tabaco, castanha do Pará, baunilha, guaraná, algumas ervas medicinais e o cacau. E paralelo a esse processo de expansão para o centro e para o norte da colônia, na região sul ficou a área de concentração das missões. Uma das mais famosas missões estava localizada ali na região sul, que era os 7 povos das missões, que eram 7 aldeias próximas que estavam no que hoje a gente conhece como Rio Grande do Sul. E isso vai ser um ponto, principalmente para a assinatura dos próximos tratados de fronteira entre Portugal e Espanha. E também para o interior surgiram locais e províncias que passaram a ter a pecuária de subsistência, então a parte no Rio Grande do Sul, na Bahia, com a descoberta do ouro em Minas Gerais também vai surgir essa pecuária de subsistência. E a partir disso, com essa expansão das fronteiras da colônia portuguesa, eles sentaram, e agora já eram 2 países independentes no século XVIII, já era Portugal e Espanha mais uma vez, e em 1750 eles assinam o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid ele tinha o princípio de que o país que ocupasse, desse uma função para aquele pedaço, conseguiria ter a posse efetiva daquele território. Então, a partir disso, tudo aquilo que foi ocupado por bandeirantes, explorado e se tinha vilas, era território português. Então, como consequência, teve um aumento no território português na América. Em 1777, os portugueses e os espanhóis voltam a conversar sobre essa questão de tratados. Vai surgir o Tratado de Santo Ildefonso. Com esse tratado, os 7 povos das missões e a colônia de Sacramento, que hoje está localizada ali no Uruguai,
seriam possessões espanholas. Então teve uma troca aí de dono desse território. Só que depois, em 1801, você tem o Tratado de Badajoz, onde os 7 povos das missões permanecem como posse da América Portuguesa e a colônia de Sacramento ficou como colonização espanhola. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar o seu gostei, deixar o seu comentário, compartilhar com seus amigos e lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.